Já o Corinthians está de olho em um lateral esquerdo em Portugal. Formação do Lucas Mussetti dá conta de que o Corinthians abriu tratativas com o Matheus Reis, brasileiro de 30 anos de idade, formado no São Paulo e que joga no Sporting de Portugal há bastante tempo. Temporada atual de 19 partidas, 2 assistências. Antes de gravar o vídeo, procurei o empresário do Matheus Reis, que ainda não me respondeu, Hugo Garcia. O contrato do Matheus Reis se encerra em junho e ele já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Corinthians ou para qualquer outro clube a partir de 1º de julho de 2026. As conversas entre o Matheus Reis e o Corinthians teriam sido comandadas pelo Marcelo Paz, executivo de futebol alvinegro, com a lembrança de que o Corinthians só pensa em contratar o Matheus ou quaisquer outros jogadores de graça ou pagando bem pequenas quantias. A Margarete Ramos quer que eu fale sobre o Rony. Eu fui o primeiro a contar ontem cedo que o Rony interessa ao Corinthians. O Dorival Júnior ligou durante a semana para o Hércules, que é pai empresário do Rony. Eu não sabia, né? Eu não lembrava, mas o Rony trabalhou com o Dorival no Atlético Paranaense. Foi, inclusive, o Dorival quem vetou o negócio com o Júnior Santos. Então, vamos lá, só para tentar ser o mais claro possível. Na quarta-feira, eu fui o primeiro a informar que o Júnior Santos se interessava ao Corinthians, havia uma negociação, que Atlético e o Corinthians já haviam acertado o empréstimo até o fim da temporada, com o Corinthians não pagando nada para o empréstimo e arcando com 80% dos salários. Faltava, deixei bem claro desde o princípio, que faltava o sim do Dorival Júnior. E aí, conforme foram passando os dias e eu fui percebendo que a coisa não avançava, eu entendi que o que pegava é que o Dorival Júnior preferia um outro jogador. No sábado de manhã, eu descobri que esse jogador, para falar a verdade, eu descobri na sexta-noite, mas publiquei no sábado de manhã que o jogador era o Rony. Tá? Que o Dorival ligou para o empresário do Rony, conversou com ele, disse que o Rony seria protagonista, especialmente porque na metade do ano o Memphis vai embora, que haveria espaço para o Rony, dedicação com a torcida seria boa por conta da raça dele, enfim. Aí o Dorival chegou a dizer que o Corinthians voltou a pagar salários em dia, está com tudo certinho, o presidente é sério, enfim. Foi o que eu publiquei. E aí eu disse no sábado de manhã, o negócio é super complicado, porque o Atlético só aceita vender, a pedida é de 25 milhões de reais e o Corinthians não tem capacidade para fazer esse investimento. Pouco tempo depois, 1h30 depois que eu postei, o Everton Guimarães trouxe a notícia de que o Rony estava a caminho do Corinthians, e que nem seria relacionado. O André Hernan também cravou que a operação seria fechada em 25 milhões de reais. Confesso que eu estranhei, mas fui checar com o pessoal do Corinthians, o pessoal falou, Nicola, a informação é que a gente tem interesse, mas vai ser muito difícil fechar o negócio. O cara ganha 1.600.000 por mês, esse é outro enorme complicador, e não há grana para comprá-lo. Teve gente especulando que o Corinthians poderia trocar a dívida do Fausto Vera para ter o Rony. A verdade é que a dívida do Fausto Vera já está na CNRD, já está sendo parcelada. Não há nenhum interesse do Galo em abrir mão de dinheiro para se livrar, enfim. Essa hipótese está descartada. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o Rony não deve ir para o Corinthians. E o Júnior Santos, que eu citei na quarta-feira, também não deve ir para o Corinthians, também de forma exclusiva. Contei hoje cedo no vídeo pela manhã. E as novidades no Timão, vai Corinthians. Estou tentando entender qual o jogador que o Dorival Júnior quer antes do Júnior Santos. Então, só para explicar direitinho esse contexto, acho que vai ficar bem clara essa história. Eu contei na quarta-feira, de forma exclusiva, que Corinthians e Galo se acertaram para o empréstimo do Júnior Santos até dezembro. Empréstimo sem custos. O Júnior ganha R$1 milhão por mês no Galo. A ideia do Corinthians era pagar 800 mil, o Galo ficando com 200 mil. O Galo concordou e o Júnior Santos topou. O Júnior adorou a ideia de jogar no Corinthians, mas o Corinthians não fechou o negócio, não foi adiante. E o que eu ouvi é de que o Dorival estava avaliando. Achei meio estranho, né? Enfim. E aí fui percebendo que o Dorival tinha outro alvo. Tá? Então, agora dá para cravar que o Júnior Santos não foi contratado pelo Corinthians, não porque o Galo pede uma recompensa financeira, não porque os caras estão discutindo em relação a salários. Tudo isso, segundo o empresário do atleta, o Edivaldo Ferraz, está fechado. Mas falta o aval do Dorival. E o Dorival tem outro jogador na mira, tem alguém que ele confia mais, ou que ele quer mais do que o Júnior. Se não, vou lá com esse jogador que eu ainda não descobri,
aí sim o Corinthians vai tentar fechar com o Júnior Santos, tá bom? O Corinthians vai mesmo contratar o lateral cuiabano, Antônio Marcos. Acho praticamente impossível. Diante da nova pedida do Forest, o time inglês quer 10 milhões de euros para negociar o atleta. O Corinthians não vai fazer investimento desse tamanho. Olá, Nicolas, sou palmeirense, mas os laterais do Palmeiras são fracos. O Piquerez é bom lateral, muito bom lateral, né? Na direita, o Palmeiras gastou bastante dinheiro com o Gia e com o Kelvin, e os dois não conseguiram entregar. Você tem razão nesse sentido. Deixa eu só fazer uma parte. Vocês vão lembrar do Vanderlan, né? O Vanderlan foi revelado no Palmeiras e negociado com o Red Bull Bragantino. Vanderlan precisou passar por uma cirurgia na cabeça, no cérebro. Ele tinha uma má formação. Graças a Deus a cirurgia correu bem e o Vanderlan vai precisar de um tempo parado, mas voltará em breve. Corinthians garfado ontem, foi bem garfado, tá? Foi muito prejudicado o Corinthians, falta absolutamente inexistente, o Corinthians merecia a vitória. Você tinha perguntado sobre o Júnior Santos, eu cheguei a contar para vocês que o Corinthians, o Dorival tem outra prioridade. Eu estou tentando descobrir qual é essa outra prioridade. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!